Como seria a Terra sem o Sol? Era um dia como qualquer outro. O Sol se erguia majestosamente no céu, iluminando a Terra com seu brilho cálido. As pessoas iam e vinham, imersas em suas rotinas diárias, mas de repente tudo mudou. O Sol começou a diminuir lentamente, seu brilho diminuiu e uma sombra fria se espalhou pelo planeta. As pessoas olhavam para cima perplexas, tentando compreender o que estava acontecendo. A escuridão gradualmente tomava conta do céu. Aos poucos, a temperatura começou a cair, o frio se intensificava e as pessoas corriam em busca de casacos e cobertores para se protegerem. A vegetação, acostumada ao calor do sol, murchava e morria rapidamente. Os animais, confusos e assustados, buscavam refúgio. Com a falta de luz solar, a escuridão se estendia por todo o globo. As cidades eram envolvidas em trevas profundas, iluminadas apenas pela fraca luz de velas e lanternas. As estrelas, antes ofuscadas pelo brilho do sol, agora brilhavam com intensidade assustadora. Sem a energia do sol, a vida na Terra estava em perigo iminente. A escassez de alimento tornou-se um problema urgente. As plantações definhavam, incapazes de realizar a fotossíntese necessária para o seu crescimento. Os estoques de alimentos rapidamente se esgotavam. Os governos em todo o mundo entraram em ação, buscando soluções desesperadas para sobreviver. Esforços massivos foram feitos para cultivar plantas em estufas aquecidas e iluminadas artificialmente. A caça e a pesca se tornaram vitais para a subsistência, enquanto a população lutava para enfrentar a escassez iminente. Enquanto isso, os cientistas trabalhavam incansavelmente para encontrar uma solução. Teorias eram debatidas e experimentos eram conduzidos em laboratórios ao redor do mundo todo. Alguns especulavam sobre a possibilidade de encontrar outro sistema solar habitável, enquanto outros buscavam alternativas para gerar energia suficiente para manter a humanidade viva. O tempo passava e a Terra estava mergulhada em um frio glacial. Os oceanos congelavam e o gelo se espalhava pelos continentes. Os ecossistemas sofriam colapsos irreversíveis, com muitas espécies à beira da extinção. Apesar dos vários esforços, a humanidade enfrentava uma luta impossível. A escuridão e o frio implacável dominavam o planeta. As cidades silenciavam-se, a esperança começava a diminuir. Então, no último esforço para sobreviver, a humanidade buscou refúgio em abrigos subterrâneos. Essas estruturas fortificadas eram equipadas com sistemas de geração de energia alternativa e instalação de cultivo hidropônico. Nos abrigos subterrâneos, a humanidade lutava para se adaptar à nova realidade. O ar era filtrado e renovado constantemente, enquanto as plantas cultivadas em sistemas forneciam alimentos essenciais. A vida no subsolo era difícil e claustrofóbica. As pessoas se agrupavam em comunidades compactas, compartilhando recursos e trabalhando juntas para a sobrevivência. O medo e a incerteza pairavam no ar, mas a determinação de sobreviver era inabalável. Enquanto isso, os cientistas continuavam suas pesquisas, procurando desesperadamente por soluções. Uma das ideias mais promissoras era a criação de tecnologias avançadas de energia, capazes de sustentar a humanidade sem depender do Sol. A energia geotérmica e a fusão nuclear foram exploradas como possíveis alternativas. O tempo passava lentamente para aqueles que viviam no subterrâneo. Gerações inteiras nasceram e cresceram sem conhecer o calor do Sol ou a beleza da luz natural. As histórias sobre o mundo antes da escuridão eram passadas oralmente, e a esperança de um dia voltar à superfície alimentava os sonhos das pessoas. Enquanto os anos se acumulavam, os avanços tecnológicos começaram a dar frutos. Os cientistas descobriram uma maneira de gerar energia suficiente para sustentar as comunidades subterrâneas por meio de reatores de fusão nuclear em miniatura. Essa nova fonte de energia era segura, limpa e inesgotável, permitindo que a humanidade sobrevivesse mesmo sem o Sol. À medida que as gerações se passavam, as comunidades subterrâneas se tornaram mais autossuficientes.
Os sistemas de cultivo hidropônicos foram aprimorados, garantindo uma produção de alimentos estável. As cidades subterrâneas se expandiram, conectadas por túneis seguros e eficientes. Apesar de todas as dificuldades, a humanidade encontrou uma forma de sobreviver e até prosperar nas profundezas da Terra. O Sol, um dia uma fonte de vida e luz, era agora apenas uma lembrança distante. A adaptação e a resiliência da humanidade prevaleceram. E assim, os dias continuaram a passar no subterrâneo enquanto a humanidade se reinventava em um mundo sem sol. Enquanto olhavam para o céu escuro através dos monitores de vídeo, e a esperança permanecia viva de que um dia talvez encontraria uma maneira de retornar à superfície e abraçar novamente a luz do sol. Muitos anos se passaram desde que a humanidade se refugiou nos abrigos subterrâneos. A vida no subsolo havia se estabelecido como uma nova normalidade, com seus próprios desafios e rotinas. Finalmente, depois de um longo caminho percorrido, a humanidade estava pronta para emergir das profundezas. Os habitantes dos abrigos subterrâneos começaram a retornar lentamente à superfície, com a luz brilhante do sol artificialmente criado iluminando seus rostos. Enquanto pisavam na superfície novamente, olhavam para o céu azul e sentiam o calor suave do sol simulado em suas peles. Um sentimento de renovação e esperança os envolvia. A humanidade havia conquistado a capacidade de criar a própria fonte de luz e calor que havia sido perdida tantos séculos antes. Enquanto isso, as cidades subterrâneas foram gradualmente abandonadas. À medida que as pessoas retornavam à superfície, elas se espalhavam, estabelecendo novas comunidades em terras previamente inabitadas. A infraestrutura subterrânea foi adaptada para servir como uma rede de conexões subterrâneas, permitindo acessos a recursos e viagens seguras entre diferentes regiões. E assim, o mundo continuou sua trajetória, abraçando uma nova era iluminada por um sol criado pelas mãos humanas. A Terra, mais consciente e resiliente do que nunca, avançou em direção a um futuro em que a harmonia entre a humanidade e o ambiente era uma prioridade essencial, nunca esquecendo os desafios superados e a força encontrada nas profundezas da escuridão. Em conclusão, a hipotética situação de um Sol deixar de existir nos levou a explorar os desafios e as possíveis soluções que a humanidade enfrentaria. Embora tenha sido uma jornada difícil, a resiliência, a criatividade e a determinação da espécie humana prevaleceram. Então este vídeo mostrou que mesmo diante das circunstâncias extremas, os seres humanos são capazes de se adaptar e encontrar soluções inovadoras para garantir sua sobrevivência. Enfrentamos o desconhecido com coragem e perseverança, buscando conhecimento científico, colaboração e tecnologias avançadas para superar os obstáculos. Além disso, este vídeo ressaltou a importância de valorizar o sol e a natureza em nossas vidas. Nos ensinou a apreciar a luz, calor e a vitalidade que o sol proporciona, além de destacar a necessidade de proteger e preservar nosso planeta para gerações futuras. Embora a história tenha explorado um evento catastrófico, esperamos que o futuro real da humanidade seja marcado por um equilíbrio sustentável entre a nossa busca pelo progresso e a proteção do meio ambiente. Que possamos aprender com esse vídeo e trabalhar juntos para criar um mundo melhor, onde o sol brilhe intensamente e a vida floresça em todas suas formas. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se inscreva no canal. Até mais!